Na vida, né, criança, né, eu sou avô hoje, tenho netos, tenho, né, vários sobrinhos. Eu sempre, é um diálogo que eu levo com meus filhos, levo com, né, com eles também, com os sobrinhos, netos, tudo, filho. É uma coisa que eu acho importantíssimo, né, pessoal? Eu tô assim, eu tô falando pela passagem da nossa vida, principalmente quem tem filho, né, pessoal, certo? Criança é uma coisa que tem que ser modelado em tudo, né? Você vê que eu mesmo, né, falo, peguei meus filhos, mesmo pequeno, né, ensinava a nadar, sempre ensinei a nadar. Aonde eu ia, por qualquer lugar, sempre faço como é que se diz assim, aquele tempinho para ensinar. Porque às vezes você tem uma piscina em casa, ou ele vai para a piscina na casa de alguém, certo? E as coisas, né, pessoal, acontecem, né? Mesmo que você diga, ah, mas eu não tenho piscina. Sim, você não tem piscina. Mas amanhã depois ele pode ir para uma. Ou ele vai e você não sabe que ele foi, entendeu? Às vezes nas amizades, no colégio, tudo isso. Né? Como aconteceu comigo, eu também quase que me lembro uma vez, né, pequeno, né? Meu pai botava para nadar tal, mas não sabia, não tinha aquela, né, coisa, né? A gente chamava nadar cachorrinho. Quase que eu me lembro no rio. Fui mergulhar no rio lá. Se não fosse um colega que mergulhou e empurrou, eu consegui segurar a beira do mato lá e consegui me salvar. Mas quase que por pouco tempo eu já estava indo embora, como diz, né? Então acho que não custa nada, né? Eu mesmo falei aqui, eu estava conversando com meu sobrinho, né? Eu falei para ele, ó, velho, você é um menino pequenininho. Eu falei, ó, velho, eu já falei isso com um bocado de gente, certo? E se você tem criança, certo? Você tem que começar a ensinar ele, não só, né? Principalmente que você que tem uma piscina dentro de casa. Aí, tá bom, bota uma tela, faz alguma coisa assim, bota uma cobertura, bota uma proteção, porque pode contar que ele vai tentar mergulhar e você não vai ver, porque criança cega a gente, cega e como cega, certo? Ele, não, mas, rapaz, não se preocupe não, tá? Eu fecho a porta, rapaz, não adianta você fechar a porta. Não adianta, você vai fechar a porta, uma hora você vai dar bobeira e a coisa pode acontecer. Não deu outra, né? Aí foi, eu não tava nem lá no churrasco, né? Quando no churrasco, quando fizeram um churrasco lá, ele, né, meus filhos, não, os primos dele, tudo. Aí a criança tava lá, pá, a mãe chegou, a mãe chegou, era enfermeira, chegou cansada, subiu, e ele lá, né, com os primos, tal. Daqui a pouco ele tava ali brincando, né? Um pequenininho, né? Tinha um ano e pouco. Pequeno, andando, ainda, como é, andando, não tava engateando mais não, já tava andando. Aí, daqui a pouco estão ali tomando, né, uma cervejinha, tal. Quando. Aí foi meu filho até que falou, cadê o pequenininho? Cadê ele? Aí deram falta dele, rapaz. Só que ele tinha colocado câmera na casa, né? Na casa toda, inclusive no lugar da piscina. Aí daqui a pouco olhou. Quando olhou na piscina, ó o menino onde que estava. Quando ele viu a piscina, foi justamente na hora que ele. Aí ele abriu a porta, né? Abriu a porta e conseguiu pegar ele já se afogando na piscina, né, pessoal? É brincadeira. São coisas assim que a gente tem que se ligar, né, pessoal? Se ligar porque as coisas acontecem, principalmente criança. E outro motivo também a informação, né, pessoal? A informação de pai para filho, sempre tem que ter, né? Eu falo os pais para filho. O HD da criança está vazio, né, pessoal? Tá? Então a gente tem que colocar informações importantes na cabeça dele, naquele HD ali. E as primeiras têm que ser nossa, do pai. Certo? E as primeiras efetuadas têm que ser aquelas da proteção, mostrar tudo, falar com eles. Né? Eu falo essa coisa aqui, mas é importante, pessoal. É super importante. Às vezes você vai, pega o filho, você vai para casa do coleguinha, chega na casa do coleguinha, você não sabe se ele vai para outra coleguinha, chega lá o coleguinha, rapaz, deixa eu ver só, tira a calça aí para me ver essa bunda, deixa eu olhar essa bundinha sua aí, deixa eu olhar isso tudo. Isso tudo, pessoal, vai, como é que se diz, colocando ali coisa na cabeça da criança, né? Aí o cara, às vezes, o outro menino maior já faz por maldade, entendeu? Já tira a calça ali querendo, né? E vai exatamente já fazendo o quê? Vai fazendo exatamente
um controle sobre a coisa, aquela ingenuidade da criança, né, pessoal? Tá? E os maiores, às vezes, querem se aproveitar disso. Então, o que é que você faz? Eu mesmo com meu filho falava, ó, velho, ó, homem não tira a calça para ninguém. Se mandar tirar a calça, meta-lhe a mão. Eu falava assim mesmo, meta-lhe a mão na cara, tá? Que homem não tira a calça nem mostra a bunda para ninguém. Certo? Você está falando assim, não, porque eu sou machista. Não é ser machista, pessoal. Não é ser machista, ali tem uma criança inocente. Está com o HD dele na vida, não sabe nem o que ele está fazendo. E certo, e os outros que já estão mais velhos, que eles se aproveitar, não quer saber, tá? Aquela coisa de, não, eu vou, não, né? Então, isso aí é o quê? Você está perdendo alguma coisa? Você está ensinando coisa errada pro seu filho? Não, você está ensinando ele a se proteger, meu amigo. Então, coisas que você acha que tem que ensinar, como eu disse para você, o HD vazio, serve até para os seus 18 anos depois. Então, ali você tem que mostrar para ele tudo o que é irregularidade que existe na vida. E você tem que estar sempre se processando, sempre se processando, sempre acompanhando, sempre vendo o que ele está fazendo. Não pode deixar, pessoal, a gente não pode deixar a criança ao léu. Porque ou você coloca primeiro as boas informações para poder, como é que ele diz assim, proteger, né? Proteger ele, ou você vai deixar que as pessoas coloquem informações erradas no HD dele. Né? Então a gente tem que implementar primeiro a nossa razão de ser, certo? Isso são coisas importantes na nossa vida, pessoal. A gente não pode deixar também uma coisa, deixar a criança sempre estar acima do seu poder. Não, você tem que impor o seu poder. Primeiro você tem que impor o seu poder. O poder, pessoal, não é bater, não é lascar a criança na porrada, não. É você simplesmente mostrar a ela as coisas que, né, são corretas ou não. E na hora que ela errar, você chegar a espancar, não é espancar. Ou você dá um castigo, conversa com ela e fala, não, isso não pode. Às vezes um tapinha pequenininho na mão, que aquilo ali está errado, aí quando ela olha para você, ela olha assim, aí ela diz assim, posso fazer? Aí você diz, não. Porque ela lembra do tapinha, ela vai lembrar do tapinha que você deu na mão dela, certo, pessoal? E aí começa exatamente isso. Não que esse tapinha seja virar um tapinha depois um tapão. Não. Pessoal, conversa e respeito. Não é espancando que se transfere a obediência e a razão de ser. Não é isso. O que se transfere para a criança é primeiro o seu amor por ela, né? Lógico, isso tem que ter, tá? Você tem que ter consciência que a criança não tem nada ali. Tudo é ela, tudo que ela vai ser é você que vai projetar nela. Então você tem que conversar, tem que mostrar as coisas certas, as coisas erradas, tá? Não deixar de acompanhar até seus 18 anos ou mais. Acompanhar com quem está brincando, quais são as atividades, impor atividade em cima da criança, tá, pessoal? Estudo, né, que é importante. O estudo é super importante. Não, deixa lá meu filho, não, mas depois ele vai ter uma moto, vai ganhar dinheiro com moto, ele vai vender coisa na rua. Não, o pensamento não é esse, pessoal. O pensamento primeiro é estudo. Colocar coisas no HD dele importante para ele seguir a vida, para ele ter estrutura, para ele ter observação de vida, para ele ter significado também de vida. Porque a criança, quando chega a uma idade dos seus 16, 17 anos, ela olha para trás e quer ver alguma coisa. Tá? E ela vai ter que ter alguma coisa para poder resistir às coisas que vêm pela frente. Então, o estudo, que é lhe dá condições, né, de estudo, mesmo que não sejam fazendo cursos, né, pessoal, fazendo cursos, mesmo que não seja um curso logo superior até seus 18 anos, mas pelo menos que ela tenha atividade para prosseguir e ela se adaptar àquilo e conseguir o quê, pessoal, daquilo ali, coisas maiores, continuar o estudo, continuar, entendeu? A sua vida, mas ela olhar para trás e dizer, pô, eu sou alguma coisa, já sei, já entendo, já conheço alguma coisa, tá? Certo? Eu fui para a escola, tem uma escola técnica, tem uma profissão, tem isso tudo. E tudo isso tudo, pessoal, equilibra a criança. Tá? Ela se sente alguém. As pessoas não podem ficar vazias, pessoal. Se as pessoas ficam vazias, alguém pode preencher elas com coisas erradas. Então a gente tem que começar
preencher a criança com coisas certas para ela também ter significado para ela, para ter, para ter significado para o mundo, para ela também, ela achar que ela é importante na sociedade.